Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui. E hoje, particularmente, estou com o coração cheio de gratidão a Deus. Porque hoje nós estamos comemorando 3 anos de Café Virtual. Durante os últimos 3 anos, todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos uma meditação bíblica. E por conta disso, né, eu gostaria de ter como tema hoje: você tem café no bule? Porque esse tema me remete a como tudo começou. A pandemia tinha começado e as reuniões presenciais foram proibidas, e nós então começamos a fazer estudos bíblicos nos domingos pela manhã, e esses estudos eram ao vivo pelo Instagram. E certo domingo eu tenho um estudo e eu falei exatamente sobre esse tema, sobre o café, conta-se que os pastores etíopes, eles perceberam que suas cabras, quando comiam de um frutinho vermelho, de um arbusto, elas ficavam muito animadas, muito festivas, e eles experimentaram, gostaram, e foi trabalhando essa ideia de fazer café, até que chegou a nós. E hoje o café, ele sempre foi, né? O café, ele rega uma boa conversa e a gente se encontra para tomar café, tudo. Mas naquela época não podia. Então eu comentei um café virtual no bule, mas esse café seria um café que seria uma palavra, porque havia tanta tristeza, tanta gente, né, reclamando. Uma amiga minha falou: Regina, não estou dando mais conta, eu estou com medo, eu estou trêmula, né? Havia um momento assim de muito medo, muito pânico em algumas pessoas, inclusive. Então eu falei: olha, a gente precisa estar com a palavra de Deus no nosso coração e oferecer. Não dá para oferecer presencialmente um cafezinho, né? Tanto a palavra como um café presencial, mas podemos oferecer um café virtual. E uma mensagem que você mande, alguma coisa assim, que possa alegrar, animar, trazer esperança ao coração. Porque havia um momento de muito pânico, né? Medo de desemprego, da doença, da morte, parentes hospitalizados. Então, naquele momento, eu falei sobre esse assunto. Nesse domingo, à tarde, depois do almoço, a minha filha Débora falou comigo: mãe, por que você não prepara pequenas mensagens para o Instagram? Você gosta de compartilhar sua experiência com Deus? Vai ser uma oportunidade. E eu então achei interessante, olhei bem para ela e falei: vai chamar Café Virtual, né? E brincamos e passou. E eu recebi uma mensagem do pastor Ricardo, dizendo que precisava falar comigo. No dia seguinte ele disse assim: Regina, você não quer fazer um vídeo semanal, curto, e nós vamos chamar de Café Virtual esse programa? Isso aí foi assim, aquelas... realmente coincidência, né, que a gente vê que vem de Deus, que eu falei, a confirmação de Deus para o meu coração. E no dia 13 de junho de 2020, nós lançamos o primeiro vídeo, e o tema foi pausas, porque eu comecei a pensar de um modo assim, que positivo, que aquele momento que a gente estava enfrentando ia passar, era uma pausa. E eu comecei a relacionar o meu coração com a música. Assim como a pausa é o fôlego da música, né? Prepara a gente para novos acordes, que é geralmente enriquecedor, gratificante. Eu comecei a pensar que aquela pandemia que nós estávamos enfrentando, aquele momento que a gente estava enfrentando, era uma pausa para que a gente deveria usar para reflexões, e que ela ia passar. E graças a Deus, passou.
novos acordes vieram, né? Nós estamos agora nos encontrando, nós estamos agora podendo tomar o cafezinho presencial e a gente está podendo abraçar. Então, uma nova história recomeçou para a gente. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi, que era mais ou menos assim, que nas mãos de Deus, os recursos mais simples, as iniciativas mais humildes, têm desdobramentos que a gente jamais imaginou. E nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, que fala o milagre do azeite, né? E conta-se a história de uma mulher. Ela era mulher de um dos discípulos do profeta Eliseu, e ela procura o profeta e fala: meu marido morreu e veio um credor e ele está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu então perguntou para essa viúva: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Ela foi e fez exatamente como o profeta aconselhou para ela, e ela foi enchendo as vasilhas, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou para o profeta Eliseu, e ele disse assim: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse texto eu achei magnífico, porque, veja bem, aquela viúva, quando o Eliseu perguntou: o que você tem? Ela disse: nada, somente uma vasilha de azeite. Às vezes a gente pensa assim: eu não tenho nada, mas aquilo que Deus deu, que você às vezes não identifica, aquilo que você nem lembra, Deus pode usar para você coisas extraordinárias. O nosso problema não é falta de recurso, mas é identificar o que nós já temos e crer que Deus pode usar de uma forma extraordinária. Porque tudo que nós temos, ou tudo que nós somos, é o bastante, é o suficiente, é o que eu preciso para cumprir o projeto que Deus tem para mim e para você. E essa viúva, então, ela tinha azeite. Você tem Jesus Cristo na tua vida, você recebeu Jesus Cristo, então você tem o Espírito Santo, o azeite da unção. Você tem também a palavra de Deus, que traz a fonte, né, de ensinamentos, é a fonte de vida, é a palavra do nosso Deus. E Deus, Ele quer multiplicar na minha vida e na sua a palavra, abençoar outras vidas, né? Por meio do que nós temos. Pode ser um sorriso, pode ser um versículo, pode ser uma experiência que você teve com Deus. E eu acho isso tremendo, né? Eu aprendo tanto com esse texto. No versículo 3, né? Ela diz que só tinha aquela vasilha. Então, Eliseu falou: olha, vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos. Por que pedir emprestado? Deus não poderia, num piscar de olhos, ir multiplicando aquelas vasilhas. Mas eu tenho visto, eu creio que Deus, Ele quer que a gente dê o passo de fé. Aquela mulher poderia ter se perguntado: vou nada, vou ficar pedindo na casa dos outros vasilha, mas ela, com passo de fé, ela se moveu e ela foi. Outra coisa que eu aprendo: por que pedir vasilhas também? Porque tem coisas que eu não tenho e eu não sei fazer, mas o outro sabe, o outro tem. Olha só, tem gente que tem vasilha e pode te ajudar. A Débora e o pastor Ricardo tiveram a visão desses vídeos. O pastor Ricardo, ele tem editado todos esses vídeos. Foram 157 vídeos com esse agora. 157 vídeos. Ele editou, assistiu, colocou o texto na tela, né? O Leomã tem me ajudado também de várias formas. E
a gente fica com o coração cheio de gratidão, né? Por cada um de vocês, por cada pessoa que ajudou de uma forma ou de outra. Você que é nosso parceiro, que divulga. Muito obrigada. O pastor Antônio Júnior também, eu tenho que compartilhar. Ele assistiu alguns vídeos, ele falou: Regina, me mandou uma mensagem, teus vídeos são muito bons, mas o som não está bom. Daí ele me indicou, passou o link de um microfone, que é o que eu uso, né, até hoje. Obrigada, né? Obrigada por cada um que de uma forma ou outra ajudou. E o importante é que o resultado pertence a Deus. E nós estamos aqui para fazer o nome de Jesus conhecido e adorado. Porque tantas coisas Deus tem feito por nós e a gente não pode deixar de compartilhar. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o profeta Eliseu fala: fecha a porta, faz as coisas com as portas fechadas. Isso é importante, sabe por quê? Muita gente chega para nós e começa a desanimar a gente. Por que você está fazendo isso? Já teve gente que me perguntou: Regina, curta a tua aposentadoria. A gente tem problemas? Tem. A gente encontra dificuldades? Encontra. Teve um período que eu tive uma dor na coluna tão forte que eu fui fazer o vídeo e eu me mexi aqui. Daí eu soltei um gritinho. Daí eu falei: vai com esse gritinho. Mas ninguém veio falar comigo, acho que percebeu. Teve momentos em que eu tive que refazer o vídeo porque eu tossi, ou porque o barulho na rua foi muito forte, ou porque eu errei, né? Teve dias que eu errei o nome de algum personagem, ou errei a data, daí eu tive que refazer. Mas, sabe, nada nem ninguém tem o poder de atrapalhar o projeto que Deus tem na nossa vida. E Deus tem um projeto tremendo para fazer através de você e de mim. E a gente precisa compartilhar nesse projeto de Deus tudo que Ele tem feito, que Ele tem na nossa vida. Em Salmo 77, versículo 11, diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. É isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Contando aquilo que Deus fez, né? Meditando nas suas obras, considerando todos os seus feitos. No Salmo 78, em seguida, fala assim, é um poema da família de Asaf: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nós precisamos compartilhar o que Deus tem feito, o que nós temos ouvido, o que Deus tem ministrado na nossa vida. E daí eu gostaria de conversar com você. Você já compartilhou com seu cônjuge, com seus filhos, como você se converteu? Respostas de oração, experiências que você teve com Deus? Compartilha tudo. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, né? Mas é no impossível que Deus trabalha. Deus vai te capacitar, peça a Ele, né? Porque a pergunta que nós fizemos no início continua valendo para mim e para você. Você tem café no bule? Você tem Jesus Cristo no teu coração? Então você tem o azeite da unção, o Espírito Santo dentro de você. Você tem a palavra disponível. Então você tem tudo que você precisa. Ofereça essa palavra, digitada ou falada. Essa palavra que é aconchegante, ela traz alegria, traz esperança, traz consolo. Essa palavra que é um parteiro de sonhos, que transforma o nosso coração dia após dia. Que o nosso Deus, então, ministre no meu e no seu coração. Que a gente possa dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Que a gente possa se dispor, comparecer, né? E com certeza nós seremos surpreendidos com novos desafios, novos projetos, novos sonhos. Vamos compartilhar, vamos falar do amor de Deus, vamos contar para a nova geração, para a nossa geração também, aquilo que Deus tem feito. Com esse desafio, eu encerro esse vídeo de comemoração de 3 anos de Café Virtual. Minha gratidão a Deus
por essa oportunidade. Minha gratidão a você que tem me acompanhado, que tem orado, você que tem sido nosso parceiro na divulgação do link. Nossa gratidão ao pastor Ricardo pela edição de todos esses vídeos. Que Deus continue usando a minha vida e a sua. Que nós possamos oferecer o café no bule, né? O nosso café, né? Aquele cafezinho da palavra de Deus, que anima o coração, que fortalece os nossos ossos, que faz a gente prosseguir, né? Com mais coragem, com mais ânimo, com uma decisão de servir ao Senhor em todo o tempo. Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser.